DeFi. Finanças descentralizadas. É um assunto moderno que você deve tomar conhecimento, sem dúvida. Vamos comparar as finanças tradicionais com as finanças descentralizadas. A parte substancial da economia é movimentada no mercado financeiro, onde os investidores, pessoas físicas ou jurídicas, aplicam seus recursos. O mesmo ocorrendo com os tomadores de recursos, como empresas de fundos, que precisam de dinheiro para alavancar seus negócios. Logo, é no mercado financeiro que as duas partes suprem suas necessidades. De um lado, a necessidade de investir e de outro, a necessidade de tomar empréstimo. A intermediação, tanto de um lado como de outro, é realizada por meio de instituições financeiras, como banco ou corretora de valores, em ambiente supervisionado pelo Banco Central e pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. As finanças tradicionais, como conhecemos, dependem de intermediários financeiros, como bancos e corretoras, na realização de transações. Esses intermediários controlam o fluxo de recursos, cobram taxas e impõem regras que podem limitar o acesso a serviços financeiros. Então a gente tem investidor, banco e tomador de recursos. O investidor investe o dinheiro no banco, o banco empresta o dinheiro para o tomador, que utiliza o dinheiro para alavancar seus negócios, paga com juros o empréstimo para o banco, não devolve o empréstimo para o banco, e o banco devolve o valor investido ao investidor, que recebe com juros. Colocando valores monetários aqui, fica assim: o investidor investe R$100, então o banco tem R$100 em caixa, empresta esse dinheiro ao tomador, o tomador devolve R$140, com juros, né? Capital mais juros. E o banco paga ao investidor 110. A diferença fica com o banco, tá? É o custo da transação. Então, olha, o tomador recebe 100 do banco, paga 140, fica com custo de 40. O investidor investiu R$100, resgatou R$110, fica com ganho de R$10. E os 30 fica com o banco, uma parte é lucro, outra parte paga as despesas, paga impostos. Isso ocorre numa rede centralizada, ou seja, rede de computadores centralizada, onde todas as informações estão nas mãos dos intermediários financeiros. Em contraposição, surgiu a rede descentralizada. Não tem mais um computador ou supercomputadores controlando a operação, as transações financeiras. Na rede descentralizada, existem milhares de computadores ao redor do mundo, né? As finanças descentralizadas que utilizam a rede de computadores descentralizada afetaram significativamente as finanças tradicionais, ainda em fase de amadurecimento, mas já afetou bastante coisa. DeFi. Utilizam tecnologias blockchain para permitir transações diretas entre investidores e tomadores de recursos, eliminando a necessidade de intermediários. Isso resulta em maior autonomia, redução de custos e acesso global a serviços financeiros. Então, como funciona o P2P, né? Peer-to-peer. Tem investidor, não tem mais banco no meio e tem o tomador. Nesse caso, o investidor investe ou empresta dinheiro diretamente ao tomador.
que utiliza o dinheiro e paga com juros ao investidor, eliminando a figura do intermediário financeiro. Em termos de valores, poderia ser, como exemplo, né? Uma coisa assim. O investidor investe R$ 100, O tomador recebe R$ 100 e devolve R$ 120 com juros ao investidor. Nesse formato de negócio, tanto o tomador como o investidor saem ganhando. O tomador, em vez de pagar R$ 140, paga 120. E o investidor, em vez de receber R$ 110, recebe 120. Vamos falar então de vantagens das finanças descentralizadas. Então, algumas vantagens são transparência. Todas as transações são registradas em blockchain, permitindo auditoria pública. Acesso global. Qualquer pessoa com internet pode acessar serviços financeiros. Eficiência. Os processos são automatizados e reduzem tempo, bem como os custos das transações. Segurança aprimorada. A tecnologia blockchain oferece proteção contra fraudes e ataques cibernéticos. Eu vou deixar o link na descrição. Quem quiser saber mais o que é blockchain, é só assistir ao vídeo, ok? Tem privacidade. Por não exigir o fornecimento de dados pessoais, como endereço e CPF, o sistema tem alto nível de privacidade. Flexibilidade. É possível mover seus ativos a qualquer momento. Desvantagens. Regulação insuficiente. Então, as DeFis enfrentam desafios regulatórios ainda. Sem uma autoridade oficial para fiscalizar, as regras do mercado podem ser alteradas a qualquer momento, prejudicando o usuário. A tributação é complexa. Você mesmo precisa organizar seus próprios registros para fins de tributação, porque não tem um banco ou corretora organizando esses dados para você. Volatilidade. A alta volatilidade desse sistema é uma desvantagem, o que pode torná-lo arriscado para investidores menos experientes, pois a flutuação das taxas na blockchain é constante e rápida. Quanto à segurança, o sistema tem um forte esquema de segurança devido à natureza descentralizada, mas ainda existe vulnerabilidade. Casos de perda de bitcoins para hackers são constantemente relatados, fora os casos em que a própria pessoa perde a chave digital ou perde o HD, né, o disco rígido, aí não consegue mais entrar na sua conta. Outra desvantagem é a identidade desconhecida dos operadores, da sua contraparte. Apesar de ser possível rastrear as operações, não é possível conhecer a identidade da contraparte. Portanto, você pode estar, sem querer, transacionando com dinheiro ilegal. É uma possibilidade. Situação de DeFi no Brasil. No Brasil, as operações de finanças descentralizadas não são proibidas, ou seja, podem ser feitas, mas também não possuem uma regulamentação específica. Então, as operações são feitas em um ambiente jurídico ainda incerto, sujeito a interpretações das normas já existentes. Podemos destacar alguns pontos importantes sobre DeFi no Brasil. A ausência de regulamentação específica. Como não há uma legislação específica sobre DeFi no Brasil, algumas normas já existentes podem ser aplicadas, dependendo da estrutura da operação. Existe no Brasil o Marco Legal das Criptomoedas, Lei número 14.478/2022. Essa lei define ativos virtuais
estabelece diretrizes para seu uso no Brasil, mas não aborda diretamente as operações de DeFi. O Banco Central será o regulador do setor de cripto no país, o que pode futuramente impactar as plataformas DeFi. Quanto a implicações tributárias, os lucros obtidos em operações DeFi. como staking e yield farming, que são formas de ganhar dinheiro com criptoativos, esses lucros devem ser declarados à Receita Federal. Dependendo do tipo da operação, pode haver incidência de imposto de renda e necessidade de reporte na declaração anual. Então, seria bom consultar um contador ou um advogado tributarista. Regulação do mercado financeiro. Dependendo do tipo de serviço oferecido, empréstimos, negociação de tokens, etc., há o risco de que o Banco Central ou o CVM interpretem algumas atividades como operações financeiras sujeitas à regulação. Algumas operações são mais ou menos sabidas, mas a maioria das operações ainda é incerta. Órgãos como o COAF acompanham movimentações financeiras para combater crimes financeiros. Conclusão: as operações de DeFi não são proibidas no Brasil, mas como atuam em um vácuo regulatório ou numa área cinzenta, isso significa que usuários e empresas envolvidas podem estar expostos a riscos jurídicos, especialmente se alguma regulamentação futura decidir enquadrá-las em normas já existentes. Caso você esteja planejando operar com DeFi, é recomendável acompanhar as movimentações do Banco Central e da CVM, além de buscar orientação jurídica e tributária. Não esqueça do like, ok? Agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Existem outros vídeos aqui que podem te interessar.